aqui no domingo passado. Os irmãos que estavam aqui viram, né? Agora eu fico mais tranquilo, menos ansioso, sabendo que é uma questão de tempo e termino do tratamento. Assim que eu terminar a fisioterapia, eu creio que os músculos da perna vão estar mais fortalecidos. Haja visto que eu fiquei 3 meses praticamente com o pé imobilizado, né? Queridos, nós vamos nessa noite meditar na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Creio que todas as crianças já foram para as suas respectivas salas de aula. Se não foram ainda, podem ir. Tchau, tchau, tchau. Vão com Deus, se divirtam lá. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler os versículos. Se puder ser projetado, seria muito bom. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 8, 18 em diante. Nós vamos hoje falar sobre a glória futura. Amém? Quantos têm a sua Bíblia aí? Comigo podem fazer assim. Oh, maravilha, né? Eu disse que é muito bom nós trazermos a Bíblia física, porque tem uma porção de vantagens quando você traz a Bíblia física. Nada contra você ver os textos no iPad, no celular, no iPhone, nada contra. Mas quando você carrega a Bíblia física para a igreja, tem várias vantagens, conforme nós falamos domingo passado. Eu já vi irmãos serem livres de assalto carregando Bíblia. Eu já vi irmãos, testemunho de pessoas que foram salvas da morte. A bala pegar na Bíblia e não atingir a pessoa, a Bíblia servir como escudo. Já vi testemunho assim. E sem falar que quando você usa a Bíblia física, você evita também distrações em outros sites. Se você abre no celular, de repente aparece uma notícia, aparece algum recado no Face, nas redes sociais, você já se distrai, já sai do texto bíblico e vai para outra página. Então é muito importante a Bíblia física. Capítulo 8 de Romanos, versículos 18 até o final. O texto é um tanto longo, mas é importante que nós leiamos até o final. Haja visto que cada versículo, cada palavra desse texto é muito importante para a compreensão daquilo que será falado. A palavra de Deus, que é pura, a palavra de Deus que é verdadeira, a palavra de Deus que é como uma lâmpada, a palavra de Deus que nos fortalece e nos diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa certeza, te agradecemos por essa convicção, te agradecemos porque sabemos que somos mais que vencedores, te agradecemos porque nem morte, nem vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem potestades, nem força alguma, nem a morte, nem a vida nos pode separar de ti, do amor de ti revelado em Cristo Jesus para as nossas vidas, Pai. Portanto, nessa noite nós podemos estar seguros, portanto, nessa noite nós podemos estar convictos, portanto, nessa noite nós podemos ter a certeza que somos mais que vencedores, porque nada, absolutamente nada poderá nos separar do teu amor, ó Cristo Jesus. Por isso, nesta noite nós te rendemos graças, rendemos a ti o nosso ser, rendemos a ti a nossa vida, rendemos a ti o nosso espírito, rendemos a ti a nós e a tudo que somos, para que tu receba como uma oferta sobre o teu altar a nossa vida, o nosso viver, o nosso ser, e que possamos nessa comunhão contigo, Pai, estarmos cada dia mais parecidos contigo, ó Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite mais um privilégio de estarmos estudando mais um texto de uma das cartas do apóstolo Paulo. Já de 4 cultos para cá, 2 quintas e 2 domingos, nós temos falado sobre as cartas do apóstolo Paulo. Falamos sobre a carta aos Filipenses, falamos sobre a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, falamos também um texto de Paulo à igreja de Corinto, e hoje nós temos o privilégio de falar um dos textos mais bonitos que Paulo escreveu à igreja que se encontrava em Roma, a capital do Império Romano, onde Nero César governava no primeiro século da era cristã. No primeiro século da era cristã, os irmãos sabem que a igreja era perseguida, os irmãos sabem que os cristãos eram jogados na arena, os cristãos eram mortos por causa da sua fé. Nero César proibia terminantemente que qualquer um falasse de Jesus, ou que qualquer um se declarasse cristão no seu império. A igreja então perseguida sofria, os irmãos eram assassinados, eram mortos. Paulo, tentando encorajar os irmãos, escreve várias cartas, e uma das cartas que ele escreveu à igreja de Roma é esta, e um dos capítulos mais gloriosos dessa carta é o que nós acabamos de ler. O texto que nós ora lemos fala sobre a vida futura, a glória futura. Paulo, sabendo que os irmãos precisavam ser encorajados, precisavam saber que a vida não consistia somente nessa nossa curta existência, que a qualquer minuto, a qualquer hora pode ser dado cabo, pode ter fim. Paulo encoraja os irmãos dizendo: olha, tem uma vida melhor que aguarda vocês, tem uma glória futura, e essa glória futura é indizível. Nada do que vocês estão experimentando aqui no momento se compara com essa glória eterna. Nenhum sofrimento que vocês estão passando aqui pode ser comparado com essa glória futura. Essa glória eterna, a glória futura, é muito mais maravilhosa, muito mais gloriosa.
é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que os olhos já viram, os ouvidos já ouviram, ou subiu ao coração, qualquer coração humano. A glória futura, Paulo fala que é algo inefável. Ele subiu ao terceiro céu e a ele foi dado revelações que nenhum ser humano mortal ele já conseguiu ver. Paulo teve esse privilégio. E para que ele não se exaltasse com as grandezas das revelações que lhe foram dadas, foi lhe dado um espinho na carne, um sofrimento, porque Paulo viu coisas maravilhosas. Então, se alguém já subiu ao terceiro céu, já foi até a glória eterna, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi. E ele conta que algo indizível, algo incomparável, algo que olho humano jamais viu, ouvido jamais ouviu, e nem subiu ao coração humano de qualquer mortal. Então Paulo dizendo assim: olha, irmãos, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou repetir: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Será que você entendeu? Irmão, irmã, os teus sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em você será revelada no futuro. Está sofrendo? Está difícil a vida? Não está fácil? Duro? Mas todo esse sofrimento nem se compara com a glória que em nós será revelada. Que glória é essa? Já pensou? Nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos que é algo glorioso. E Paulo fala que nesse mundo até mesmo a criação geme, até mesmo a criação chora. As árvores do planeta choram, os animais choram, toda a criação que tem vida chora, aguardando, sabe o que? O dia dessa redenção, o dia que esse mundo será transformado, o dia que tudo isso, olha, vai ser redimido. E Paulo diz que enquanto nós aqui estamos vivendo nesse presente momento, nesse nosso sofrimento, nós não estamos sós. Quando Jesus subiu aos céus, que ele morreu e ressuscitou, e hoje nós estamos comemorando a morte dele através da ceia, ele falou: olha, filhinhos, eu não vos deixarei órfãos, não. Eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo é o nosso companheiro, o Espírito Santo é aquele que está conosco o dia inteiro, em cada um dos dias da nossa vida. E diz aqui o versículo 26, que até mesmo as nossas orações, ele consegue traduzir ao Pai. Sabe aqueles momentos que você está passando por tribulação, dificuldade, angústia, que você não sabe nem como orar? Você chega diante de Deus em oração e você só geme, e você só chora, e você não tem palavras. Pois é, esses gemidos, estes suspiros, estes ais, o Espírito Santo, ele transforma em oração a Deus. Diz o versículo 26 que nós lemos, que da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando você está lá no seu quarto, na beira da sua cama, chorando, gemendo, angustiado, e você diz: olha, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu nem palavras para expressar minha oração a Ti, mas Espírito Santo, companheiro, leva a minha oração ao Pai, intercede por mim neste momento. Ali acontece uma coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo começa a traduzir
os seus gemidos, seus suspiros, suas dores, seus ais, e ele leva tudo isso em forma de oração a Deus, e Deus, o Pai que nos ouve, ele vem com a resposta para nos consolar. É maravilhoso termos o Espírito Santo de Deus, né? E esse Espírito Santo de Deus está com você. A partir do momento que você tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, Jesus falou: não vou te deixar mais só, eu vou conceder a você o Espírito Santo. Todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, temos o Espírito Santo, porque nenhum cristão nesse mundo consegue viver sem a presença do Espírito Santo. Amém? Por isso é importante nós termos essa consciência. O Espírito Santo está conosco em todo momento. O Espírito Santo está conosco em todos os lugares. O Espírito Santo está conosco em quaisquer circunstância. Como nós temos sido na presença do Espírito Santo? Será que temos entristecido o Espírito Santo? Será que nós temos apagado o Espírito Santo em nós? Será que nós temos ofendido o Espírito Santo? O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é tão manso, delicado. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo, sabendo que Ele vive em nós, dentro de nós. Você pode conversar com Ele dentro de você, você pode se relacionar com Ele dentro de você, você pode senti-lo dentro de você. Você está sentindo o Espírito Santo dentro de você aí nesta noite? Ele está em você, Ele se move em você, Ele age em você, até mesmo com gemidos inexprimíveis. E aí o versículo 28 é aquele versículo que todos nós sabemos, conhecemos de cor e salteado. Vamos dizer juntos? Porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. Amém? Uma pergunta: você ama a Deus? Sim, todos amam a Deus. Você foi chamado pelos decretos de Deus? Claro. Se você está aqui nesta noite servindo a Deus, é porque você foi chamado pelos decretos de Deus. Então eu quero que você saiba uma coisa nessa noite e guarde essa coisa com você. Todas as coisas que acontecerem com você vão contribuir para o seu próprio bem. Porque aqui está dizendo, sabemos que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só que esse versículo, queridos, vai muito mais além do que nós compreendemos, vai muito mais além da nossa aplicação. Geralmente nós pensamos assim: perdi o emprego, não tem importância, isso vai contribuir para o meu bem, porque Deus tem o melhor. Não é assim? Perdi meu namorado, minha namorada, não tem problema, isso vai contribuir para o meu bem, porque Deus tem alguém melhor, alguém preparado. Não é assim que nós aplicamos esse versículo? Nós aplicamos esse versículo nas coisas do dia a dia. Ai, queimou o feijão, é porque não era para comer o feijão hoje, então, amém? Isso vai contribuir para o meu próprio bem. Estou comendo um doce gostoso, caiu no chão, mas isso vai contribuir para o meu bem? Talvez não era para mim comer esse doce. Nós aplicamos esse versículo: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Nas coisas simples do dia a dia. Só que aqui o texto fala que estas coisas, obrigado, fala que essas coisas vão muito mais além. Se nós formos lá para o último versículo, para os últimos versículos, o que está dizendo o versículo 38? Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe qual a aplicação que esse versículo tem, esse versículo anterior que nós acabamos de ler? Muito mais do que o feijão queimado, o doce caído, o namorado perdido, o emprego que você perdeu, muito mais do que essas coisas, você deve saber, nós devemos saber que até a morte que muitos temem, a morte que eu perguntei aqui domingo passado, quem tem medo da morte? Você vai sair daqui nessa noite sem medo da morte, porque a morte é uma coisa boa para nós. Então até mesmo a morte coopera para o nosso próprio bem. E Paulo faz questão de frisar isso aos crentes da igreja de Roma, porque no primeiro século eles estavam morrendo nas arenas e jogados aos leões.
Eles estavam morrendo ao fio da espada. Eles estavam sendo decapitados, queimados ao fogo. Eles estavam sendo cerrados ao meio. Eles estavam morrendo das formas mais violentas. Aí Paulo dizia assim: olha, não tem problema. Não é a morte que vai separar você do amor de Deus. Pelo contrário, a morte vai unir você mais a Deus. Você vai estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Você vai estar junto com Ele para sempre. Você vai estar com Ele na eternidade toda. Então a morte, nem mesmo a morte nos separa do amor de Deus. Nem mesmo a morte, o pior inimigo do homem, é algo que nos prejudica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e são chamados pelos seus decretos. Nem os anjos, nem os demônios. Tem um demônio que te perturba, que não dá sossego no teu lar, na tua casa, no teu casamento. Até o demônio Deus pode usar para que aquilo que ele faz venha trazer benefício, venha ser transformado em bênção na sua vida. Quer ver um exemplo? Você está sendo perseguido por demônios? Com certeza você está orando mais. Orando mais, você está sendo mais fortalecido. Sendo mais fortalecido, você está mais santificado, mais próximo de Deus. Por quê? A perseguição aos crentes da igreja antiga, ao invés de enfraquecê-los, ao invés de separá-los de Deus, ao invés de os matar, estava os fortalecendo na fé, estava os deixando mais próximos de Deus. Então, queridos, é por isso que Paulo fala com muita veemência: olha, nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente e nem o futuro. Você não está vivendo dias muito bons? Terei no futuro? O que será da sua vida? O que será de ti? Sua família? Do seu lar? Não, nem o presente nem o futuro pode separar você do amor de Deus. Aqui ele não fala do passado, mas o passado é passado. O passado já nem se conta. Mas o presente e o futuro de você está garantido, porque nada no teu presente, nada no teu futuro vai te afastar do amor de Deus. Pode ter essa certeza. O amor de Deus que é derramado em nosso coração nos constrange, nos prende a Deus, e nada pode nos separar deste amor. E Paulo vai muito mais adiante. Não tem altura, não tem profundidade, não tem qualquer outra coisa na criação que seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Merece o glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nada na criação, não tem nada no mundo, não tem nada em lugar nenhum que nos possa separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Aí Paulo fala mais: olha, diante dessas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós?